Se você já fez ou está pensando aí em fazer um intercâmbio, pode ter certeza que em algum momento você já passou ou vai passar por alguma dificuldade. Mas calma, porque eu sei como é, já passei por isso. Hoje eu moro na Irlanda, vão fazer quase 2 anos que eu tô aqui, e eu sei que as dificuldades vão acontecer uma hora ou outra. Só que eu sei também que essas dificuldades, elas vão passar. Uma hora ou outra você vai ter que enfrentar essas dificuldades e eu tenho a solução para você resolver elas da melhor forma possível ou passar por elas da melhor forma possível. Sejam muito bem-vindos ao vídeo. Meu nome é Fernando Porto. Eu tenho um canal no YouTube de desenvolvimento pessoal que eu abordo algumas questões e eu tenho certeza que essas questões podem te ajudar aí no dia a dia. Então, por isso já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo. Você ajuda também o YouTube a distribuir melhor o conteúdo e assim faz outras pessoas chegarem ao canal, conhecerem o canal. E é isso. Sem demorar muito, bora lá pro vídeo, galera. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está no intercâmbio, quando a gente está longe da família, longe dos amigos, quando aquela saudade aperta, é que a gente está num ambiente onde é tudo novo pra gente, sabe? E a gente está num lugar que não fala a nossa língua. Então, a gente está se colocando numa posição, saindo, né, da nossa zona de conforto. E por que que isso é importante? Por que que eu recomendo todo mundo fazer isso uma vez na vida? Porque assim, a gente só cresce quando a gente não tá na nossa zona de conforto. Pode parecer besteira, pode parecer um papo, sabe? Mas, gente, é verdade. A gente só vai crescer, a gente só se desenvolve, a gente só vê o quanto a gente pode crescer, a gente só vê o nosso potencial quando a gente sai do nosso, sabe, do nosso conforto. Então, assim, o primeiro passo, eu acho que é a gente trabalhar a nossa cabeça, ter a nossa inteligência emocional muito trabalhada, muito forte, para enfrentar esses desafios que vão vir uma hora ou outra. Então, é a gente, antes mesmo do intercâmbio, é a gente já trabalhar essa questão da saudade, essa questão mental, de como que a gente pode ir para um lugar onde a gente não conhece ninguém, onde a gente não fala a língua das pessoas, onde é tudo novo, onde a gente vai ter que trabalhar muito mais do que a gente trabalhou na vida inteira, sabe? E são trabalhos muitas vezes que a gente não gosta, né? Porque muitas vezes a gente está no Brasil, a gente pode trabalhar no escritório, que é uma coisa confortável, e aqui na Irlanda muita gente aí trabalha de delivery, trabalha em restaurante, trabalha, sabe? São trabalhos cansativos, são trabalhos exaustivos. Então, assim, é você ter a autoconsciência, a autorresponsabilidade de que esses momentos ruins que você está passando, ou que você vai passar, eles vão passar, sabe? Assim como os momentos bons, os momentos ruins também vão passar. Então, é não desanimar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, na primeira semana que eu tava aqui, eu liguei para meus pais chorando, porque eu queria ir embora, porque eu achava que eu não era bom o suficiente para passar por aquilo, que eu não era forte o suficiente para passar por aquilo. Mas fazem quase 2 anos que eu tô aqui e graças a Deus tudo deu certo. E a gente acha que as coisas vão ser sempre piores também, né? A gente fica com aquele sentimento de tipo, cara, eu vou ficar, será que vai ser sempre assim? E não, não. Por pior que seja aí o problema, e isso não só em relação ao intercâmbio, em relação à vida, sabe? Pior que seja aí o problema que você tá passando, eu acho não, eu tenho certeza que isso vai passar. Então, sabe, quando chegar aquele momento, é dar aquela respirada, dar aquela acalmada, porque vai passar, sabe? Eu acho que também você ter pessoas ali ao seu redor, amizades, acabam amenizando muito esse sentimento ruim de estar num lugar que a gente não quer estar, sabe? E uma coisa que me ajudou muito também durante esse processo foi estudar muito sobre o estoicismo. Para quem não conhece, aí eu deixo de referência, porque é uma filosofia que fala que a gente não deve se preocupar com aquilo que a gente não pode controlar. E é verdade, né? Então, às vezes a gente acaba ficando. E no intercâmbio isso parece que vem muito mais forte, né? A gente fica sempre buscando algo, sempre querendo saber qual vai ser o próximo passo. E é pensar nisso, sabe? Que a gente não deve se preocupar com aquilo que a gente não pode controlar. Então, sempre um passo de cada vez, um dia de cada vez, e pensar que as coisas acontecem sempre na hora que tem que acontecer. O segundo ponto que eu queria deixar aí de recomendação para vocês é o planejamento. Mas a gente também tem que ficar esperto porque assim, a nossa vida, ela não é linear, sabe? Ela não vai acontecer de uma forma que a gente
tudo vai acontecer conforme a gente planejar. Não é assim. Então, a gente tem que se planejar, a gente tem que fazer o nosso intercâmbio, sabe, de uma forma planejada, para que a gente tenha um conforto, sabe, de saber que as coisas estão acontecendo como elas devem acontecer, mas saber também que as coisas não vão acontecer só da forma que a gente planejou. E, isso vai acontecer muitas vezes. Então, eu acho que entra aqui de novo o ponto 1, sabe, da gente ter a nossa consciência tranquila, de ter a nossa cabeça tranquila de que as coisas vão sair um pouco do planejado e faz parte. Isso também acaba sendo bom, né? Porque a gente acaba crescendo. Então, eu acho que a gente tem que se planejar e saber o que fazer quando as coisas não estão dentro do nosso planejamento, quando elas fogem ali do nosso planejamento. E com isso, eu acho que a gente pode falar também do foco na solução de problema e não no problema. Porque quando alguma coisa foge do nosso controle, a gente sempre tende a achar que aquela coisa ela não vai ser resolvida, sabe? Então, é focar na solução e não no problema em si. Se a gente foca no problema, parece que aquilo lá cresce de uma forma que só tem aquilo, sabe, para ser resolvido. E na verdade, a gente tem que focar na solução do problema, dar ênfase na solução, pensar na solução e construir também uma rede de apoio que quando a gente está no intercâmbio a gente não tem mais. A gente saiu do nosso conforto, né, da nossa casa para um lugar sem nada, sem ninguém. Então, você vai ter que construir uma rede de apoio no seu intercâmbio. Você vai ter que fazer isso por você. Se você não tem, pode ter certeza que, você precisa disso. Esses problemas que você está enfrentando, esse momento ruim que você está passando, é porque você não tem uma rede de apoio, você não está construindo laço com as pessoas. Então, construa isso, faça isso por você. E o último ponto, gente, que eu quero deixar aqui para vocês, e eu acredito que seja o mais importante, que eu acho que isso tem que valer, eu acho que não só quando a gente está no intercâmbio, mas em qualquer área da nossa vida, quando a gente está buscando alguma coisa, é a gente ter propósito, é a gente ter um propósito claro de por que que a gente está aqui, por que que a gente veio, por que que a gente está se colocando na situação e pensar nisso, sabe? Todos os dias, quando a gente está num dia ruim, num dia bom, pensar, mentalizar isso, mentalizar você lá na frente, lá no seu objetivo, com o seu propósito realizado. E o propósito, ele não é simplesmente uma meta, ele não é simplesmente algo que você vai alcançar e pronto. O propósito, ele tem que ser aquele fogo interno que você tem, que faz você acordar, que faz você querer mudar o mundo, sabe? Esse desejo que você tem de fazer alguma coisa, esse tem que ser o seu propósito. É por isso que você está acordando todo dia e buscando e, sabe, batalhando. Então, foco no propósito. E eu gosto de falar que a gente tem que viver com propósito. Não que isso vá melhorar os desafios, né, os problemas quando eles aparecerem, mas se a gente vive com propósito, se a gente tem clareza daquilo que a gente quer, parece que os desafios que a gente enfrenta, eles ficam menores ou mais fáceis, sabe? Então, viva com propósito. No seu intercâmbio, faça as coisas com propósito que você tem dentro de você. Se lembre sempre por que você saiu lá do Brasil, lá da sua casa e foi, sabe, pro outro lado do mundo sem conhecer ninguém e tá aí para conquistar um monte de coisa. Tenho certeza que se você aplicar essas técnicas que eu te passei, se você estudar também sobre isso, né? Você vai se desenvolver, você vai se tornar uma pessoa melhor e eu tenho certeza que seu intercâmbio vai ser de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu!